Então vamos falar da primeira função definida, né, no nosso estudo de química inorgânica, que é ácido, certo? Já falamos de conceitos de ácido e base e nós vamos nos agarrar em um desses conceitos. Então nós temos aqui os três conceitos, né, principais. Lembrando, Arrhenius, ácido é o que libera cátion hidrônio, H3O+, em solução aquosa, tá? Ácido, para Bronsted-Lowry, é aquilo que libera o próton, que fornece o próton, e para Lewis é aquilo que capta o par eletrônico, certo? Nós vamos nos agarrar primeiro no conceito de Arrhenius. Ele é o mais simples, ele é o mais cobrado, o que mais vai aparecer nessas provas de PAV, vestibulares, Enem, etc. Certo? Então por isso nós vamos dar mais atenção para ele. Quando aparece algum problema que ele não resolve, aí nós lançamos mão dos conceitos mais avançados. Certo? É questão de praticidade. Bom, vamos lá. Algumas coisas sobre os ácidos. Antes de falar de fórmula, de molécula, nós vamos falar de propriedades que são naturais dos ácidos. A primeira delas é o sabor. O sabor de um ácido é azedo. Bom, as pessoas usam palavras de qualquer jeito, mas na química, assim como em qualquer área do pensamento humano, várias palavras têm sentido específico. Então, azedo vem do latim e significa ácido. Então, sabor de limão, de vinagre, tá certo? São sabores ácidos. As palavras amargo, adstringente, salgado, isso são outras coisas. Ácido é azedo, certo? É uma propriedade organoléptica, propriedade dos sentidos, certo? O sabor de ácido é sempre azedo. Claro que dependendo do ácido pode ser mais intenso, menos intenso. Se o ácido estiver mais concentrado, obviamente que vai ser mais intenso, etc. Tá? Segunda propriedade interessante, eles sofrem neutralização com bases. A reação de neutralização é uma reação clássica, todo mundo estuda desde o ensino fundamental, né, onde um ácido reage com uma base, formando um sal e água. Primeira coisa importante, se nós estamos usando o conceito de Arrhenius, essa reação ocorre em meio aquoso. O ácido está dissolvido na água e a base também está dissolvida na água. Isso vai formar um sal. Esse sal formado pode ou não estar dissolvido na água. De repente é formado um sal que não se dissolve e ele precipita sólido. Isso não vai invalidar a reação. Tá? Então, ácido e base reagem e formam um sal. O interessante é também anotar que esse sal tem um cátion, obviamente, e um ânion. Certo? O cátion do sal sempre vem da base. E o ânion do sal sempre vem do ácido. O que sobrou do ácido? O H+. O que sobrou da base? OH-. Essas duas coisas se juntam e vão formar água. Tá? H mais OH vão formar água. Isso é a reação de neutralização. Né? Possivelmente a mais clássica da química. Tá? Bem, outra característica. Eles atacam metais comuns. O que são metais comuns? São os metais que não são nobres. Quais são os metais nobres? O cobre, a prata, o ouro, a platina, o mercúrio. Esses metais nobres possuem grande resistência aos ácidos. Vocês pegam um ácido, colocam lá em cima deles e eles não vão reagir, certo? Os metais comuns, muito ao contrário, vão ser corroídos pelos ácidos. Aí olha só que interessante, nós teremos dois produtos desse processo. Tá? O primeiro produto é um sal. Tá? Esse sal vai ter, de novo, o ânion do ácido. Quem é que vai ser o cátion desse sal? O cátion desse sal vai ser o metal que foi corroído. Tá? Então se vocês botarem ácido em cima de ferro, vai formar um sal que tem como cátion o cátion ferro. E o ânion? O ânion vai ser o do ácido que vocês usaram. Tá bem? Além disso, o hidrogênio vai sair na forma de gás H2, que é um gás altamente combustível e altamente explosivo. Então, um dos perigos de numa indústria expor tubulações metálicas aos ácidos é a formação de hidrogênio explosivo. Então, imagina uma fábrica lá em não sei quantas mil toneladas, né, detonando o gás, explode tudo. Né? Então, o hidrogênio é bem perigoso, bem explosivo. Tá? Tanto que é usado como combustível de foguetes. Né? Essas grandes viagens espaciais usam hidrogênio, né, para ser queimado. Tá? Então, questão dos metais nobres que vão reagir. Existe algum ácido que ataca metais nobres? Olha, existem misturas de ácidos que acabam atacando
metais nobres. Existe, por exemplo, a água régia, que é uma mistura de 2 volumes de ácido clorídrico e 1 volume de ácido nítrico, né, que consegue dissolver até ouro. Mas aí é uma mistura, uma reação especial. Tá? Via de regra, se vocês pegarem um ácido só, o ouro resiste. Tá bem? Bom, a questão da força do ácido. O tanto se fala de força de um ácido. E isso é um negócio que é pegadinha do malandro. A força do ácido não tem a ver com queimar a tua pele, não tem a ver com corroer coisas. Ela tem a ver, na verdade, mas ela não é diretamente proporcional a isso. Existe um fator que vai definir a força do ácido. Esse fator é a capacidade de sofrer ionização em solução aquosa. Lembre, isso é o conceito de Arrhenius. Então, se vocês botarem 100 moléculas do ácido na água e sem sofrerem ionização, todas liberarem o seu H+, para virar H3O+, esse ácido é muito forte. Se das 100 moléculas, apenas uma liberar o H+, esse ácido é fraco. Então a capacidade de ionizar em solução aquosa é que determina a força. Bom, algumas coisas importantes sobre essa capacidade de ionização. Primeiro, isso é um fenômeno químico. O ácido reage quimicamente com a água. Tá? Por quê? Ele é uma substância covalente. Ele não tem íons. No momento que ele toca na água, os dois reagem e existe a formação de íons. O cátion hidrônio, né, que vai ser responsável pelo sabor azedo, pelas características ácidas do ácido, e o ânion. O ânion que depende de cada ácido. Esse ânion que vai definir as propriedades bem específicas daquele ácido. Tá? As propriedades gerais vêm do H+, as específicas do ânion. Tá bom? Então, existe uma coisa chamada alfa, tá? O grau de ionização. Esse grau de ionização nada mais é do que a razão matemática entre o número de moléculas que foram ionizadas e o número inicial de moléculas do ácido. Certo? Então, se vocês multiplicarem isso aqui por 100, vocês vão ter ele em percentual. Se vocês não multiplicarem por 100, vocês vão ter um valor absoluto. Aí eu montei aqui uma tabelinha para vocês, do alfa, para a gente entender melhor. Então, olha só. Vocês podem ter 0%, 5%, 50% e 100% como fronteiras para estudar isso aqui. Tá? Se um ácido vai ionizar apenas de 0 a 5% das suas moléculas, tu botou 100 moléculas do ácido na água, tá? 5 ou menos sofreram a ionização, ele é muito fraco, tá? É um ácido fraco. Se o valor ficar entre 5 e 50% das moléculas, vocês vão ter o chamado ácido moderado. Se esse valor passar de 50% até 100, vocês vão ter ácidos fortes. Notem que é uma classificação qualitativa, ela está preocupada com fronteiras, né? Então ela não está dizendo que o que ionizou 70% é mais forte do que o que ionizou 60%. Né? Então ela é qualitativa, ela separa em grupos. Lá no segundo ano do ensino médio se aprende outra coisa, se aprende o cálculo, né, das constantes de equilíbrio químico dos ácidos. Ali a gente vê especificamente a força, a gente vê em números isso aí. Mas por enquanto nós vamos nos preocupar com classificação qualitativa. Tá bem? Então isso aqui seria o básico sobre ácidos para a gente estudar. A gente vai pegar agora um segundo momento para falar das classificações dos ácidos e das identificações dos ácidos e das nomenclaturas dos ácidos. Tá bem? Então, por enquanto é isso.